Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no YouTube Paulo Roberto Maciel eu transmito a liturgia referente à segunda-feira, 31ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia da terceira semana. Antífona da entrada. Não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. É o Salmo 37, versículo 22. Oração do dia. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 1º ao 4. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 131, versículos 1º, 2º, 3º. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Repetamos. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Repetamos. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João, capítulo 8, versículos do 31 e seguintes. Aleluia, 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 aleluia. Se guardais minha palavra de Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora do Evangelho. Inicialmente vamos ao dia a dia com o Evangelho 2016. Vejamos essa reflexão que é mais curta, menos
profunda. Somos influenciados por uma sociedade mercantilista onde tudo tem preço. Nada se faz sem pagamento. Essa mentalidade afeta também os cristãos, não obstante os insistentes convites de Jesus a embrenhar-se pelos caminhos da gratuidade. É a lição que nos vem do Evangelho de hoje. A orientação do Mestre é fazer o bem aos que não podem retribuir com a mesma moeda. Acudir generosamente aos fracos e praticar a caridade desinteressada são exercícios salutares e recomendáveis para assemelhar-nos a Jesus, que tudo ofereceu sem nada esperar em troca. Não se trata apenas de repartir bens materiais, mas podemos incluir entre as dádivas o tempo, a compreensão, o bom conselho. Além de experimentar alegria pelo gesto em si, seremos beneficiados com a recompensa na ressurreição do justo. Agora temos o texto de Antônio Carlos Santini. É a liturgia comentada que ele produz com maestria. O título é E serás feliz, Lucas 14, versículos do 12 ao 14. E-mail do Santini, santini@novalianca.com.br. Desconcertante esse mestre Jesus, hein? Duras as suas palavras. Ele insiste em trafegar na contramão do mundo. A cada passo, seu evangelho denuncia sem disfarces o nosso paganismo. A hipocrisia de muitos também. Agora vem Jesus com uma nova... A hipocrisia denunciada por Jesus, né? Ele denuncia a hipocrisia também. Não só o paganismo, o ateísmo, a falta de fé, mas a hipocrisia de muitos. Agora vem Jesus com uma nova receita de felicidade. Dar a quem não pode retribuir, emprestar a quem não pode pagar, acumular um crédito que só se salda além da morte. Ora, amado mestre, quem disse que estamos assim tão preocupados com outro mundo? Você está preocupado com outro mundo? É uma indagação. Eu estou, pessoalmente. Quem lhe garante que o mundo ainda crê nessas realidades espirituais? A turma está de olho mesmo no pão nosso de cada dia. Muitas pessoas estão de olho nisso. Gastamos todo o tempo e todo o sangue para faturar, poupar, acumular, fazer render. Os pobres nos incomodam com todo esse problema. Chegamos a mudar de calçada para escapar daquelas mãos vazias. Erguemos altos muros para mantê-los à distância. E vem Jesus de Nazaré para nos dizer que a felicidade é de outra natureza. Quer dizer, então, que um bom pé de meia não garantirá nossa felicidade? Os amigos poderosos não facilitarão nossa vida? Umas companhias alegres e descompromissadas não farão mais divertidas nossas noitadas? Um título de sócio patrimonial não nos trará paz interior? Bem, lá no íntimo sabemos que o mestre tem razão. Mas quem disse que nós fazemos questão de encarar a verdade? Estamos tão acostumados a mentir, tão afeitos a participar da vida social, como de um baile de máscaras. Adivinhe quem sou? Mas só o mestre sabe quem somos. Ele sabe também quem podemos vir a ser. Sabe que por trás de um Agostinho gozador se esconde um santo em potencial. Por baixo de um Saulo odioso se oculta um Paulo apaixonado por Deus. Ele sabe. Aliás, por falar em pobres, não somos também nós mendigos de amor. Nós somos coxos, estropiados, errando em círculos pelo deserto da vida. Somos cegos andarilhos que perderam o rumo no próprio lar. Não estamos famintos de um alimento que dure para sempre. Veja bem, não estamos famintos de um alimento que dure para sempre. Jesus. Por isso mesmo, é a nós que o Senhor convida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Bendita a fome que nos leva à sua mesa. Bendita a pobreza que nos faz seus convidados. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Preparas uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Shalom. Temos os santos do dia, né? Eu ia
me esquecendo, temos que passar sempre a biografia dos santos do dia, porque eles são exemplos para que nós também sigamos no mesmo caminho. Não adianta falar que Jesus é o exemplo. Sim, Jesus é o exemplo, mas nós temos que ver que pessoas como nós também estão seguindo Jesus, seguindo os passos dele, para que nós também façamos a mesma coisa. É o exemplo, o bom exemplo, e não o mau exemplo desse mundo secular, que muita gente vem, aderindo. Santo do dia 31 de outubro, eu pesquisei na TV Século 21, rs21.com.br. Santo do dia 31 de outubro, Santo Afonso Rodrigues. Afonso Rodrigues nasceu em Segóvia, na Espanha, em 25 de julho de 1532, numa família de boas condições sociais. Filho de Diego Rodrigues e Maria Gomes. Segundo de 11 irmãos, ele se casou, teve 3 filhos e ficou viúvo com apenas 32 anos de idade. Numa crise de identidade, entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas. Não se tornou sacerdote, mas irmão religioso. Afonso tinha como regra agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda a parte a vontade divina. Com sua espiritualidade ajudou a muitos, principalmente São Pedro Claver, que viveu algum tempo em Maiorca. Sua austeridade e o rigor de sua vida ficaram famosos, assim como sua entrega à oração, à obediência absoluta e à absorção pelos assuntos espirituais. Ajudou a difundir e popularizar o ofício menor da Imaculada Conceição. Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer em 31 de outubro de 1617. Foi sepultado na igreja de Monte Sião de Maiorca. Ele é considerado o símbolo da espiritualidade dos irmãos auxiliares jesuítas. Foi declarado venerável em 1626 e considerado como um dos padroeiros da cidade da ilha de Maiorca, pelo Conselho Geral de Maiorca em 1633. Sua beatificação ocorreu em 1825, no dia 15 de janeiro, pelo Papa Leão XII. Foi canonizado em 15 de janeiro de 1888 pelo Papa Leão XIII. Vamos a outro santo. Mais um santo para nós seguirmos seu exemplo. Santo do dia 31 de outubro, São Quintino. As notícias sobre o apóstolo da picardia são duvidosas. Certa é, de qualquer maneira, sua existência e o martírio sofrido em Vermont, cidade que hoje leva o seu nome, Saint-Quentin, às margens do rio Somme. Segundo tradição, reconstruída várias vezes e enriquecida nos episódios lendários, Quintino era romano, quinto filho de uma família numerosa, fato insólito no Baixo Império, e cristã. Partiu de Roma com alguns companheiros para evangelizar a Gália. Com ele estava Luciano, também mártir e santo. Os dois dividiram entre si o território da Picardia para evangelizar. Luciano escolheu Beauvais, não sei a pronúncia correta, francês, né? Beauvais. Quintino estabeleceu-se em Amiens. E a partir daí difundiu a mensagem evangélica nas regiões circunvizinhas. Fê-lo com muito sucesso, até o momento em que o prefeito romano julgou oportuno detê-lo e encarcerá-lo, encerrá-lo na prisão, numa tentativa de fazê-lo mudar de opinião, talvez devolvendo-o a Roma. Mas Quintino não era do gênero dos que se furtam a compromissos, e o prefeito condenou-o à morte. Olha só que história, hein? Por isso é que nós devemos saber da história dos santos. Como romano e obstinado missionário, merecia o privilégio, se tal cabe dizer, da decapitação, o corte da cabeça, degolação. Mas como cristão, e os cristãos eram acusados de ateísmo por causa de sua recusa a adorar os deuses de Roma, teve uma morte dolorosa, precedida de várias torturas. Tudo isso durante o império de
Diocleciano ou de Maximiano, a tradução não é clara. A lenda se desdobra a seguir em outras particularidades. O corpo de Quintino foi lançado a um rio em cujo fundo teria permanecido cerca de 50 anos até que as orações de uma mulher piedosa o fizeram vir à tona ainda intacto. Ou, mais provavelmente, retifica outra tradição, o corpo de São Quintino teria sido reencontrado por um santo monge que lhe deu a digna sepultura, erigindo sobre sua tumba um mosteiro a ele dedicado, perto de Vermont, lugar de peregrinações populares desde a Alta Idade Média. São Quintino, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, ele vai providenciar aquilo que você deseja, se for para o nosso bem. E Maranatá, pronúncia católica, ou Maranata, pronúncia evangélica ou protestante. Não importa, vem do aramaico dialeto de Jesus e significa vinde Senhor Jesus. Significa que nós clamamos pelo retorno de Jesus para o juízo final. Acabará esse tempo como conhecemos, não haverá mais esse espaço. É o tempo de Deus, um tempo místico, onde Jesus julgará toda a humanidade. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno, infelizmente. O inferno é a tormenta eterna, sofrimento eterno. Irá para o inferno aqueles que quiserem, aqueles que não crerem em Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados presentes, passados, futuros. Perdão, Senhor, pelos meus pecados materiais e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero viver para sempre convosco, meu Jesus, Deus Pai, Abba, Pai, e Deus Espírito Santo.